Opa, tudo bem? Patrick aqui. Nesse tutorial vou ensinar vocês como usar algumas coisas da nossa app, né? Eu vou dar uma geral aqui, explicar um pouco como funciona tudo, tá? Esse tutorial é bem essencial, mesmo que você queira usar outros tipos de projeto que vai ter o tutorial para cada um deles. Eu recomendo que você veja esse vídeo inteiro, porque nesse vídeo eu vou entrar em detalhes sobre cada opção que tem aqui no aplicativo, tá? Como funciona tudo. E os outros vídeos vai ser mais sobre realmente como funciona o modo em si. Eu não vou entrar tanto detalhe nessa parte de criação de projeto, tá? Então, vamos lá. Você conectou seu blog, né? Você viu o vídeo anterior, né? O primeiro vídeo o vídeo de bem-vindos. E você chegou aqui na nossa dashboard, tá? Como é que eu crio um artigo? A gente pode começar aqui pelo único. O que significa o único? A gente vai criar um artigo, tá? Ele dá mais opções de customização para você. Caso você queira ter um trabalho assim um pouquinho mais manual, personalizar o artigo um pouco mais, tá? Vamos começar por ele, depois eu mostro as outras opções que tem aqui na Automatic Blog, tá? Aqui, quando você cria um artigo na Automatic Blog, aqui na dashboard, na verdade não é um artigo, você está criando um projeto, tá? Isso é importante que você entenda. Tudo isso daqui, menos essa última opção aqui que eu vou explicar em outro vídeo, são projetos. Tá? Você vai criar projetos. O que é o projeto? O projeto é o que guarda as características de como a nossa app vai formatar o seu artigo. Ou seja, pensa como que uma configuração geral do seu artigo. Conforme você vai adicionando mais palavras-chave, ele vai usar essas configurações para gerar o seu artigo, tá? Porque aqui os projetos você pode seguir adicionando palavras-chave neles, tá? Você não precisa vir aqui e ficar criando vários projetos toda hora. Se você cria uma configuração que você gosta, depois é só adicionar a palavra-chave que ele vai usar essas configurações para criar seus artigos, entendeu? Essa parte de adicionar palavras-chave eu mostro daqui a pouco, mas vamos começar aqui. Artigo único, tá? A gente pode dar um nome aqui para esse projeto, é só uma referência para você, não precisa colocar nada em especial aqui. Aqui tem as IAs, né? Caso você conecte sua chave da OpenAI, eu expliquei, vai aparecer a opção do 4 Turbo aqui, mas aqui a gente usa o Automatic Blog mesmo. O idioma do seu artigo, tá? Tem vários idiomas aqui para você escolher. A gente pode colocar no português mesmo. Aqui a gente pode colocar uma palavra-chave. Eu preparei aqui uma palavra-chave que a gente pode usar aqui como exemplo. Peixe beta, tá? É uma palavra-chave curta, ou de cauda curta, né? Como se diz, que é difícil de ranquear, tá? Mas é um exemplo. Eu recomendo quando você está começando a usar palavras-chave de cauda longa aqui nesse caso, tá? Mas vamos lá, vamos usar o peixe beta como exemplo. A gente pode dar um título para o nosso artigo aqui diretamente. A gente clica em gerar título e ele vai dar uma sugestão de um título para esse artigo, tá? Se você não gostou, você pode clicar aqui, ele vai gerar outro título, tá? Eu gostei desse. A gente tem algumas outras opções aqui. A gente tem adicionar contexto. O que significa adicionar contexto? Você adiciona alguma informação que normalmente o ChatGPT não teria. Ou seja, o que eu poderia colocar em adicionar contexto? A gente poderia colocar assim, o número da minha loja para comprar peixe beta e a gente pode colocar esse número aqui. É um número fictício que eu acabei de inventar agora, tá? Caso você é uma loja, caso você tenha um Instagram, você quer redirecionar a pessoa para outro lugar, você quer dar uma informação mais técnica que o ChatGPT ele não vai incluir no artigo, você pode usar o contexto, tá? É uma das coisas que eu sei que vai mudar na Automatic Blog, eu já aviso já para o futuro, já não sei quando vai mudar, mas a gente está experimentando umas novas possibilidades aqui com a questão do contexto. Ele vai, na verdade, se tornar um tipo de projeto contexto, onde você vai ter uma base de dados, onde você vai armazenar as informações que você quer, para que você possa usar isso diretamente nos seus artigos, tá? Então, em algum momento, a gente vai adicionar alguma coisa aqui que vai ser mais girado em torno do contexto, tá? Normalmente, eu não uso essa opção para criar artigos informativos. Mas a gente também tem aqui outra opção, habilitar editor de subtítulos, tá? O que significa isso? Você pode adicionar os H2 do seu artigo, tá? Ou a gente pode deixar isso aqui desativado. A nossa IA vai gerar os H2 aqui, né? Os subtítulos do seu artigo para você. Isso aqui realmente fica a seu critério. Isso aqui é mais se você realmente quer direcionar muito bem o seu artigo. Você já sabe o que você quer escrever, né? O que você tem planejado aí para esse artigo, né? Você pode adicionar aqui, ó. Eu tenho aqui preparado esses subtítulos, a gente pode colar aqui, um em cada linha, conforme você vai apertando Enter aqui, vai adicionando, ele é um subtítulo, tá? Não use vírgula, não use ponto, porque senão ele vai identificar como se fosse um único subtítulo, tá? Aperta Enter e aí ele vai entender que é outro subtítulo. Beleza. A gente tem aqui estrutura.
Tá? Só recapitulando outra vez, lembrando, adicionar contexto, habilitar o editor de subtítulos, nenhum deles é obrigatório, tá? Você pode simplesmente desligar essas opções que a nossa app vai cuidar disso para você, tá? Então, descendo aqui outra vez, em estrutura a gente tem o tamanho do artigo, tá? A gente tem curto, médio, longo. Eu gosto de usar o médio, porque senão normalmente eu gosto de usar o médio para palavras-chave curtas. Se você vai usar uma palavra-chave muito longa, por exemplo, quais as temperaturas do ambiente que o peixe beta sobrevive? Algo assim. Você está focando só na temperatura que o peixe beta vive, qual seja aí o seu tópico que você está escrevendo. Não tem muito o que escrever sobre isso realmente, tá? Ou seja, se você colocar aqui longo, uma palavra-chave tão grande, tão específica, o que vai acontecer? A IA vai acabar alucinando, ela vai começar repetindo coisas, ela vai começar a se repetir, simplesmente é o que vai acontecer, tá? Por isso, eu jogo muito com isso do médio e do curto aqui, realmente as opções que eu mais gosto, depende muito da palavra-chave que eu estou escrevendo, tá? Um detalhe importante aqui é que isso daqui não impacta tanto assim. Quando você habilita os subtítulos, isso daqui não impacta tanto, tá? Realmente ele vai escrever pro subtítulo aqui. Caso você tenha essa opção desligada, ele vai impactar no tamanho geral do artigo. Ou seja, um curto vai dar aí umas 1.000 palavras, um médio dá aí umas 2.000 palavras. E se eu não me engano, o longo chega a 4.000, 4.500 palavras, tá? Vale lembrar aí que o Google ele não está tão preocupado com o tamanho de artigo, tá? Isso é uma crença antiga que já mudou faz tempo, tá? O que o Google se importa realmente é que você responda a dúvida do seu leitor, tá? Ou seja, se você vai escrever sobre a temperatura do peixe beta, isso daí tem que ser a primeira linha do seu artigo. Você não pode simplesmente escrever 4.500 linhas. O principal que o leitor está procurando, a temperatura, está lá no meio, ele vai acabar saindo do seu blog, ele vai acabar entrando em outro blog e o Google vai ver isso como que o seu artigo é ruim, tá? Por isso que eu digo que às vezes o curto é a melhor opção para palavras-chave muito grandes, tá? Porque você tem que dar a resposta já logo de cara, porque hoje em dia o que o Google quer é que simplesmente você responda a dúvida da pessoa, certo? Então vamos lá. Tem aqui ponto de vista, né? Isso aqui simplesmente determina como vai ser escrito o artigo. Eu gosto muito de usar a segunda pessoa. Tem aqui o tom de voz. Você pode escrever de vários, a IA vai escrever com vários tipos de tom de voz. Eu gosto de usar bem-humorado. Você tem aqui algumas coisas na estrutura do artigo, tá? Pode adicionar uma introdução, você pode adicionar pontos-chave do artigo, você pode fazer a conclusão do artigo e tem aqui as perguntas frequentes que você pode escolher quantas você quer, que normalmente o pessoal pode estar procurando e pode acabar aparecendo no seu artigo por ter essa opção habilitada. A conclusão a gente adicionou aqui faz pouco tempo, pessoal. É uma opção que normalmente o ChatGPT ele tende a sempre concluir o subtítulo que ele está escrevendo, tá? Isso aí foi removido e a gente adicionou uma opção aqui de conclusão. Ou seja, se você gera sem conclusão, ele sempre vai escrever subtítulos e não vai ter uma conclusão para isso, tá? Normalmente, quando você quer escrever um artigo, você quer colocar a conclusão no final, tá? Você não quer ficar concluindo cada subtítulo que você escreve, certo? Então, tem aqui a opção conclusão, caso você queira, pode marcar ela. Aqui a gente tem as NLP, né, que é processamento de linguagem natural. Isso daqui é como o Google entende o seu artigo, né, ele lê o seu artigo. Isso aqui ajuda ele a entender um pouco melhor do que é o seu artigo para poder te posicionar no Google. Você pode gerar as NLP aqui. Essas NLP vai acabar impactando diretamente aí nos subtítulos que são gerados pela nossa IA. Essas NLP aí vão ser termos que ele vai tentar usar aí no artigo, né? Coisas que tem a ver com essa palavra-chave, e você pode adicionar aqui mais algumas que você queira, simplesmente digitando e apertando Enter, tá? Você pode gerar aqui quantas você quiser, tá? Não precisa gerar muitas. E beleza, basicamente isso é NLP. Tenha ciente que essa opção não é vista nos outros artigos, né? No múltiplo, no caso, ou de produção automática. Por quê? O nosso sistema já faz isso automaticamente, tá? Isso daqui é o único, ele é realmente para você customizar a fundo o seu artigo, tá? Então, você pode aqui adicionar alguma que você quiser. Então vamos lá, aqui em site, você vai ver o seu site, você pode escolher aqui seu site. Se você não tiver site, ele vai desativar algumas opções, ele vai gerar o conteúdo vai ficar armazenado na app para você copiar o HTML dele, tá? Mas todo o intuito aqui é automatizar o blog, então vamos selecionar o site. A gente tem aqui a opção links internos, tá? Links internos
Basicamente, ele vai analisar o seu site inteiro, ele vai procurar artigos que tenham a ver com esse artigo que está sendo escrito e ele vai criar um link interno, tá? Isso é muito bom para o SEO e basicamente é isso. Aqui, palavra-chave como slug, tá? O que é o slug? Se a gente abrir aqui o nosso site, a gente pode abrir aqui um artigo. Você pode ver aqui que tem isso daqui, ó. Isso daqui é o slug do artigo. O que significa essa opção? Você vai usar a palavra-chave como slug. No caso aqui é peixe beta. Ficaria esse o slug do seu artigo, tá? Fica a seu critério, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não. Eu mesmo não gosto. Quando ele não é marcado, ele usa o título como slug, tá? Status do artigo quando publicado. Aqui é importante, se você realmente quer automatizar o seu blog, você tem que deixar em publicar, tá? Se você deixar em rascunho, você tem que revisar. Você tem que entrar no seu blog, ver o artigo e publicar manualmente, tá? Ele vai mandar o artigo para o seu blog, vai estar lá, só que ele não vai publicar. Basicamente é isso. Você que escolhe aqui publicar, rascunho, privado, tem algumas outras opções aqui. Aqui em post ou página, basicamente, vai ser uma publicação, vai ser uma página, tá? Vou usar aqui publicação. Você pode escolher tags, né, que você tenha. Isso aí foi sincronizado na app quando você conectou o seu blog, tá? Você tem aqui, ó, o autor. Você pode escolher o autor. Abaixo aqui a gente tem as categorias, né? Qual categoria que a gente vai colocar esse artigo, né? A gente pode criar uma categoria nova diretamente da app, se você quiser. Ou você pode escolher as categorias que foram sincronizadas, tá? No caso aqui seria peixes ornamentais para esse artigo, né? Mas você também pode selecionar outras categorias aqui, caso você queira colocar o mesmo artigo em várias categorias, certo? Beleza. Aqui uma outra opção que a gente tem, bem legal também, adicionar transcrição do áudio, tá? O que significa isso? Se a gente marca essa opção aqui, a gente pode simplesmente escolher um idioma que a nossa app vai gerar uma transcrição para a pessoa escutar o seu artigo. Isso é muito bom, ajuda no SEO também, né? Fica a seu critério aí. A gente tem vários idiomas aqui para você escolher e basicamente é isso. Ele adiciona uma transcrição bem lá no topo lá do seu artigo. Vou marcar aqui para que vocês podem ver isso. Tá? Visual, basicamente as imagens do artigo. A gente tem aqui Automatic Blog. Se você adicionou como eu expliquei no primeiro vídeo, você vai ver outras opções aqui como Pexel, Pixabay, etc. Tá? Aqui a gente tem a opção, você quer imagem de subtítulos? Você pode escolher aí sim para todos, não quero, eu quero, mas alterna. Tá? Isso daqui ele vai dar a opção do Automatic Blog também, se você selecionar. Tá? Lembrando que se você carrega o seu artigo de imagens, isso vai afetar diretamente no carregamento dele, tá? Na velocidade que é carregada. Isso daí impacta diretamente no SEO. Normalmente o que eu faço, eu deixo desativado. Eu só deixo para fazer uma imagem de destaque aqui, tá? Mas fica seu critério. Eu vou marcar aqui para que vocês podem ver como é que fica alternando também. Tá? Aqui a gente tem o CTA. O CTA basicamente é um banner que você pode adicionar no meio do seu artigo, tá? Você tem aqui a opção parte superior, meio, inferior. Por que isso é legal, tá? Vamos supor que você quer adicionar um projeto, você vai gerar vários artigos onde ele fala sobre alguma coisa relacionada a um produto de afiliado que você tem. Tá. Isso daqui basicamente ele vai inserir um banner com esse link de afiliado, ou se você quiser mandar a pessoa redirecionar para outro lugar, né, que vai ser inserido aí diretamente no seu artigo. Então a gente pode adicionar um texto aqui antes que vai ficar logo acima do banner. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Posso colocar, obrigado por ler até aqui. Esse artigo foi gerado com a Automatic Blog, tá? A URL do banner ou do botão. Tá? Isso daí o que significa? Você pode vir aqui no seu site, você pode subir aqui um banner, um PNG de um botão, né? No caso, o que você quiser, que pode ser intuitivo para ser clicado, e você sobe aqui, você tem a URL, você pode copiar essa URL, a gente pode colocar aqui, e aqui ele vai ter o link do CTA. O que é o link do CTA? Basicamente, se a pessoa clica nesse banner, onde ela vai ser levada, tá? Aí no caso, se você tem um produto de afiliado, pode ser para o checkout diretamente, ou para a página de vendas com a sua referência aí, para você ganhar uma comissão, etc. Tá? No meu caso aqui, eu vou usar o exemplo da nossa landing page, aqui, ó, no Automatic Blog diretamente. Basicamente é isso o CTA. Aqui em redes sociais, basicamente, ela tem integração com o LinkedIn, o Pinterest, tá? A gente está trabalhando aí em adicionar mais redes sociais, onde que cada vez que é publicado um artigo, ele publica diretamente, né, um pequeno trecho aí no LinkedIn para trazer mais tráfego para o seu blog, né, para você não depender simplesmente só do Google. E também no Pinterest ele gera uma imagem bonita, onde ele adiciona uma pequena descrição do seu artigo e fica com o link do seu artigo também. Então ele publica o artigo no seu blog e ele publica um trecho, né, no LinkedIn ou no Pinterest, depende aí de qual você adicionou. Você
Pode ver que eu não consigo clicar aqui porque eu ainda não gravei o tutorial de como conectar o LinkedIn e o Pinterest. Mas basicamente você marca essa opção aqui se você já conectou e ele vai fazer isso toda vez que esse projeto aqui publicar um artigo, certo? Tá? Lembrando aqui, o Pinterest é muito importante, pessoal. Eu tenho um blog aí que mais de 50% do tráfego dele vem totalmente do Pinterest, tá? Não percam essa oportunidade de conectar aí no Pinterest, tá? Beleza? Então, vamos lá. Execução. Caso você esteja querendo fazer vários artigos manualmente, você pode simplesmente agendar. Tem aqui a opção aqui, agendar. Você pode escolher a data que você quer, a hora que ele vai ser executado, e ele vai nessa hora ser executado e mandado para o seu blog. Ou a gente pode simplesmente executar agora o artigo. Aqui vai ser o que eu vou fazer. Eu vou dar aqui um criar e ele vai salvar todas essas configurações aqui. Ele vai trazer a gente para cá. Você pode ver aqui o status, né? Você pode até ler aqui que está executando. Se você passa o mouse em cima e ele vai demorar aí uns 2, 3 minutinhos, né? Às vezes pode chegar até 10, depende muito de como tá a fila no nosso servidor. A gente controla muito isso da fila aí, tentando fazer os artigos não demorar muito, né? A gente está sempre ampliando os servidores e etc, tá? Mas uma coisa que eu queria mostrar para vocês, enquanto gera esse artigo, tá? Quando você volta aqui, você está em meu projeto. Você pode ver aqui que a gente não está na dashboard mais. Aqui fica salvo todos os seus projetos que você cria na dashboard, tá? Então, se você clica aqui, você pode ver os artigos que tem aqui dentro, o status, né? Se ele está gerado. Você tem aqui várias opções para mandar executar, mandar refazer, conteúdo, deletar o registro, tem muitas opções aqui, tá? Mas vamos começar por aqui. No meu projeto, o que dá para fazer aqui nos meus projetos, tá? Você pode editar o projeto. O que é editar o projeto? Você mexe completamente nas configurações do projeto, tá? Ou seja, tudo que a gente adicionou aqui, eu não gostei que tem introdução. Eu venho aqui, eu desmarco a introdução, eu desço aqui, eu clico em salvar e ele vai alterar esse projeto. Ele não vai adicionar mais introdução nesses artigos que estão aí dentro, tá? Outra opção legal que a gente tem aqui, ó, adicionar conteúdo, tá? Caso você não queira voltar a criar projetos, você pode adicionar palavras-chave. A gente pode colocar uma palavra-chave aqui e ela vai ser adicionada para a produção no projeto, tá? Tem aqui o título também que você pode adicionar, tem o contexto, tá? Beleza? Mas, além dessa opção aqui, a gente tem vários artigos. Ou seja, a gente coloca várias palavras-chave e ele vai adicionar várias palavras-chave nesse projeto, todas para serem executadas, certo? Ou a gente tem a geração automática, né? Que a gente pode colocar aqui algum termo, pesca, adicionar 10, pode clicar aqui em adicionar conteúdo. Ele vai levar você para essa tela aqui, onde ele vai simplesmente gerar palavras-chave de acordo com o que você colocou naquele termo ali, tá? Isso é um outro modo que está na dashboard, só que está em múltiplos artigos. A gente já vai ver isso daqui agora. Mas é uma maneira de você editar o projeto, caso você queira adicionar conteúdo nele, tá? Vou sair daqui, não vou adicionar agora. Eu posso também duplicar o projeto. Ele vai simplesmente copiar todas as configurações desse projeto. Ele vai criar um projeto vazio, sem nenhum artigo dentro, para você adicionar artigos, certo? Mas legal, isso daqui está visto. A gente pode entrar aqui dentro. Como vocês podem ver aqui, ele está terminando aqui, ele está atualizando a imagem do artigo. Tá? Aqui fica pendente, pausado, está processando. Se tiver algum erro, tá? Às vezes em quando pode acontecer algum erro aí por uma configuração que não deu certo. Que normalmente quando está erro aqui, se você clica aqui em erro, ele vai te levar para notificações, tá? Aqui em notificações vai ficar aqui o artigo que deu erro, vai dar o motivo do erro e aqui tem um botão um xizinho, né? Onde você pode deletar esse erro caso você já resolveu o erro, já sabe o que aconteceu, certo? Então vamos voltar lá. O projeto aqui já terminou de gerar. A gente está aqui o nosso artigo. Vamos abrir ele. A gente tem a opção aqui, ó, conteúdo. Antes de abrir ele, você pode clicar aqui. O que acontece aqui, ó? Aqui a gente pode alterar o título. Aqui está a meta-descrição, tá? Eu não lembro se eu mencionei no primeiro vídeo. O nosso plugin ele integra com o Rank Math, o Yoast e a versão paga do All-in-One. O que faz isso? Ele gera a meta-descrição aqui para você, otimizada para SEO, e já coloca no seu artigo diretamente, igual que a palavra-chave, o título e tal. Beleza? Então, a gente tem aqui uma outra opção. Tá? Se você não gostou dessa imagem, a gente pode simplesmente escrever aqui, ó, peixe beta, dar aqui um regenerar imagem, ele vai gerar essa imagem novamente, você pode ver aqui que ele está atualizando, mas enquanto isso a gente pode descer aqui, ó, você pode ver aqui que está a nossa introdução, ele já colocou aqui o contexto, tá, o número da loja, né, normalmente se a pessoa está procurando, né, que foi o exemplo que eu dei, já está aqui bem na cara da pessoa o número da sua loja para entrar em contato com você, para você vender o que seja que você esteja vendendo, tá. Aqui você pode ver o banner, tá, ele se vê assim no nosso app, tá aqui do jeito que a gente configurou, obviamente se a gente clicar aqui não vai abrir porque está na app ainda, e
Se a gente descer aqui, ó, a gente tem principais conclusões, né, que a gente selecionou. A gente tem aqui, ó, uma imagem gerada e a gente tem aqui o nosso artigo. Se eu não me engano, eu não lembro direito já, acho que foi as características do peixe beta. Você pode ver, ó, cuidado essencial. Foi adicionado todos os subtítulos que a gente escolheu. Como você pode ver, o banner também foi adicionado no artigo da maneira que a gente pediu, tá? No começo, no meio e no fim, tá? A gente pode subir aqui, ó, você pode ver que já gerou alguma imagem. Você pode fazer edições aqui, tá? Pela app. Fica a seu critério, quer editar por aqui, quer editar pelo WordPress. Não importa muito realmente, tá? Se a gente descer aqui, a gente tem um salvar e postar. Isso daqui basicamente vai atualizar o artigo, né? Caso você trocou a imagem, caso você atualizou alguma coisa, ele atualizou o artigo já diretamente para você. Se a gente vir aqui em abrir, a gente vai abrir e vai ver aqui no nosso blog diretamente o artigo publicado com tudo que estava lá, tá? Isso aqui é um plugin. Ele fez os links internos aqui do artigo, né? Você pode ver aqui em principais conclusões. Se a gente clica aqui, ó, ele levou para outro artigo que fala sobre peixe beta, tá? E basicamente está aqui o nosso artigo, tá? Tá aqui o banner. Se a gente clica no banner, ele vai levar para o link que a gente colocou na app, tá? E ele vai fazer isso, esse banner, né? No caso, para todos os artigos que foi colocado nesse projeto, tá? Beleza, legal. O artigo tá aí, tá pronto. Se a gente voltar aqui, beleza. A gente tem aqui o nosso artigo criado. A gente pode voltar aqui na dashboard, tá? E a gente pode ver aqui, ó, múltiplos posts informativos, tá? Basicamente ele cria outro projeto, tá? De artigo informativo. A gente pode dar um nome e as configurações é basicamente as mesmas, tá? A gente pode colocar aqui, ó, peixe de aquário, se a gente quiser, tá? É o tema do artigo. E a gente pode gerar as palavras-chave, como eu te mostrei anteriormente, já aqui na criação desse projeto, tá? E ele vai trazer aqui várias palavras-chave para você. Caso você goste, só seguir em frente, tá? Uma das coisas que eu acho que eu esqueci de explicar no primeiro, a frequência dele, quando você cria em artigo único, ele vem por padrão um a cada dia. Ou seja, tenha em mente que se você adicionar conteúdo pelos projetos, ele vai agendar para postar um a cada dia. Caso você queira executar, só entrar no projeto e clicar em executar, como eu te mostrei anteriormente, tá? Então você pode escolher aqui, ó. Ah, não, eu quero postar 3 por semana. Ele vai agendar 3 artigos por semana de acordo com as palavras-chave que tem aqui. Basicamente, tá? Lembrando, cada palavra-chave é um artigo, tá? Não é que todas essas palavras-chave vai ser um único artigo. Então, só apertar Enter aqui, lembrando, cada palavra-chave é um artigo, tá? Então, ele vai agendar aqui, ó, 3 por semana. A gente também tem a opção de usar a palavra-chave também como título. A gente deixa essa opção liberada aqui, porque a nossa IA, ela busca palavras-chave de cauda longa, normalmente, porque são mais fáceis de ranquear, né, comparado a uma palavra-chave de cauda curta, certo? Então, tem aqui a estrutura, tudo normal, do jeito que eu mostrei para vocês. Não muda nada mais, tá? Realmente fica as mesmas opções que eu te ensinei antes. Eu não vou mostrar aqui tudo novamente, né, como eu já expliquei anteriormente. A gente pode vir aqui e clicar em criar. Eu esqueci de selecionar uma categoria. Clica aqui na categoria. A gente pode clicar aqui em criar e ele novamente vai levar a gente para cá. Você pode ver que foi adicionada todas as palavras-chave aqui nesse projeto e em pouco tempo aqui em data agendada você vai começar a ver que ele aparece a data de execução, quando vai ser executado esse artigo automaticamente pela nossa app, tá? Caso você queira executar ele, na hora é só clicar aqui em executar. Tá? E ele vai para nossa linha de produção e vai ser produzido, certo? Uma vez aqui, tá tudo agendado. Se eu quiser, eu posso deixar isso aqui. Não preciso olhar mais. A app vai cuidar disso para mim, vai automatizar meu log, tá? E você pode voltar aqui e caso, não, eu não quero executar agora esses artigos, ou eu fiquei sem créditos esse mês. Você pode simplesmente clicar nesse botão aqui e ele vai pausar todos os artigos para você. Você pode entrar aqui, você vai ver que está pausado. Por mais que dê a data aqui, como está pausado, ele não vai ser executado, tá? Caso você queira novamente, só ligar esse botão aqui. Caso você queira voltar a executar eles, é só clicar nesse botão aqui novamente, certo? Tá. Eu acho que eu expliquei realmente o básico de tudo da app. Esse é o essencial que você precisa saber, tá? Aqui nos outros projetos, essencialmente é o mesmo, tá? Só muda o estilo que ele é produzido. Se a gente clicar aqui, por exemplo, de receita, você vai ver que é a mesma configurações, tá? Só vai mudar a maneira que é produzido o artigo, né? No caso aqui de receita, ele vai fazer um artigo de receita, tá? Então aqui, normalmente você vai querer colocar um bolo de limão, tá? Seria isso nesse caso, e a mesma coisa para notícias, onde você coloca uma URL de notícias, mas tudo isso você pode ver em outros tutoriais que eu vou disponibilizar aqui. Alguns detalhes importantes antes de finalizar esse vídeo, tá? A gente tem uma outra opção aqui, ó, no aplicativo que chama Roadmap, tá?
Tá, o roadmap, basicamente, ele fala o que está planejado para nossa app, ele fala o que está ele fala o que está em andamento, né, o que a gente está fazendo, ele fala o que foi concluído já na nossa app, tá? Que você pode até votar em alguma opção que você queira ver na app, tá? A gente meio que trabalha em acordo com base nessa votação aqui, né, o que o pessoal mais está pedindo para desenvolver. Tá? Se você descer aqui, você vai ver que você pode dar uma ideia pra gente, tá? Você pode enviar aqui, a gente vai dar uma olhada. Se muitas pessoas estiverem pedindo essa função, ele vai acabar aqui em planejado, em algum momento a gente vai fazer essa opção. Beleza. Então, mais uma coisa aqui, a gente tem atualizações, tá? Que basicamente é uma coisa nova, não pode ver que não tem praticamente nada aqui, que é o registro de alterações que a gente faz na app. Ou seja, sempre que a gente lançar alguma coisa, mudar alguma coisa, atualizar alguma coisa aqui na app, você pode ler aqui, além do nosso grupo do WhatsApp, certo? Então, eu acho que é isso, eu expliquei tudo que eu tinha para explicar nesse vídeo aqui. Caso você tenha alguma dúvida ainda, né, você precisa de ajuda, lembrando que você sempre pode chamar no nosso suporte do WhatsApp aí, a gente vai tentar resolver qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.